Tem um mitólogo muito famoso chamado Joseph Campbell, que ele escreveu a obra, por exemplo, O Poder do Mito, e algumas outras obras, né? Ele tem até um documentário sobre o poder do mito, onde ele é entrevistado. Então, Joseph Campbell, ele costumava dizer: siga a sua bênção. Só que para nós seguirmos a nossa bênção, nós precisamos saber o que proporciona a bênção para cada um de nós. Então, para nós seguirmos o nosso roteiro de vida, nós devemos aprender a honrar o caráter e os nossos deveres. O que significa sacrificar as exigências dos dramas gerados pelo nosso ego. E as bênçãos começam a se manifestar em nossa vida. Então, deixar de lado aqueles dramas que o ego costuma colocar na nossa vida e nós nos voltarmos para honrar o nosso caráter e os nossos deveres, aqueles deveres que nós viemos cumprir, as nossas responsabilidades nessa vida que nós estamos vivendo. E assim, as bênçãos começam a se manifestar na nossa vida. Então, usar a criatividade significa descobrir um novo contexto, ou descobrir um novo significado para um velho contexto. Ou mesmo a criatividade vem a ser descobrir uma combinação de velhos contextos, inventando um novo modo de ver o cenário da nossa vida. Quando nós começamos a ver um novo modo de ver o cenário da vida, nós vamos crescendo com o nosso ego, nós vamos amadurecendo o nosso ego. E isso nós fazemos através da nossa criatividade. E a nossa criatividade, ela pode existir de duas formas. Uma criatividade exterior, onde nós procuramos descobrir os contextos e significados no cenário externo da nossa vida, como nas artes, na música, na ciência, na literatura. Só que esse tipo de criatividade exterior mantém o nosso caráter estático, porque a criatividade está servindo ao propósito que ela veio cumprir no universo, mas não está aperfeiçoando o nosso caráter. Ela não está pensando em um cenário mais amplo, como na próxima vida. Nós estamos enxergando apenas aquele cenário do ponto de vista exterior. Estamos tendo aprendizados, mas se nós não utilizamos aquilo para o nosso crescimento interior, aquilo se torna estático. Por isso que a criatividade exterior, ela serve para gerar informações para nós, na qual nós utilizamos para progredir. Mas é importante nós utilizarmos a criatividade interior, que envolve transformação, na qual nós devemos centrar a nossa vida. E quando nós interiorizamos a criatividade exterior para dentro de nós, nós trabalhamos para desenvolver o nosso caráter. Nós ampliamos o cenário dos nossos deveres e ampliamos os contextos nos quais nós vivemos hoje. Então, quando nós utilizamos as experiências exteriores, as criatividades que aparecem fora de nós, nós podemos assimilar para nós e utilizarmos para o nosso crescimento. Ver o que nós vemos do lado de fora e procurar dentro de nós como nós podemos utilizar aquilo que está fora dentro de nós. E assim nós utilizamos a criatividade exterior, associando a nossa criatividade interior e crescemos com essa situação. E essas tarefas nos levam à nossa transformação interior. E essa transformação interior, ela é maior que o nosso ego. E assim nós temos a compreensão maior dos padrões que vão orientando o roteiro da nossa vida. E assim nós vamos entrando em sintonia com os desígnios de Deus e do universo para conosco. E tendo essa compreensão, nós nos libertamos da prisão interior, onde estão as nossas sombras, e nós vamos crescendo com a situação, passando a ter vida além do nosso ego. A Jânia Souza escreveu aqui, muito interessante. Obrigado, Jânia. Então, todas as experiências que nós temos a oportunidade de vivenciar, eles fazem parte da nossa criatividade exterior. São as coisas que as pessoas vieram cumprir no universo. E nós podemos utilizar essas experiências delas para nós evoluirmos na nossa criatividade interior, vermos o que aquilo
o que nós podemos aprender com aquilo que está fora de nós e podemos aplicar nos nossos deveres, desenvolvendo o nosso caráter. E gradativamente nós vamos descobrindo as nossas sombras, nós vamos iluminando as nossas sombras e conforme nós vamos iluminando as nossas sombras, nós vamos nos libertando dos sofrimentos. Só que isso é um processo gradativo. As sombras, elas não são liberadas todas de uma vez só, porque nós não suportaríamos. Elas são liberadas gradativamente. Por isso que nós passamos por uma experiência de sofrimento num determinado momento da vida, e quando conseguimos superar aquele sofrimento, em um determinado momento da vida, um outro momento da vida, nós passamos por um outro sofrimento. E a cada momento de sofrimento são oportunidades de nós descobrirmos as nossas sombras e nós nos libertarmos dos nossos sofrimentos, à medida em que nós vamos revelando as nossas sombras, revelando as nossas fragilidades. E assim nós vamos mostrando para o nosso ego que o ego tem que ser mais flexível, de poder liberar as coisas que estão presas no nosso inconsciente, presos na nossa sombra. E gradativamente nós vamos amadurecendo o nosso ego, nos libertando da situação, nos libertando dos nossos sofrimentos.